capítulo de número 14. Mateus 14. Obrigado, Renê. Versículo de número 13. Eu estou usando a versão NVI, tá, meninas? Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco e, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é um texto muito conhecido, que é um texto do milagre na multiplicação. Os milagres de Jesus por si são textos conhecidos na história da igreja. O milagre de Caná da Galileia, que Jesus transforma a água em vinho. E esse também é um desses mais conhecidos. Talvez vocês não saibam, mas este milagre de Jesus, a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, ele é o único milagre, a não ser a ressurreição, que está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros milagres têm em um evangelho, mas não tem em outros evangelhos. E agora este milagre está nos 4 evangelhos. E o tema da semana que nós, como igreja, estaremos meditando, compartilhando, e também no grupo pequeno falando sobre ele, é o tema Tragam-nos para mim. São as palavras de Jesus no versículo 18 que nós lemos, quando os discípulos falaram para Jesus que só tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: tragam-nos para mim. Jesus pediu para que eles trouxessem aqueles 5 pães e 2 peixes para Jesus. E o tema, o contexto da temática da semana é sobre a escassez. Quando nos momentos de escassez, Jesus pede que nós levemos a Ele os suprimentos que nós temos, ou os únicos suprimentos que nós temos para o período de escassez. E como essa submissão, como essa ação, essa atitude de fé, ela, vamos dizer assim, ela redunda ou transborda na nossa vida milagres. Eu quero trazer primeiro o contexto aqui para vocês. Se vocês lerem nos 4 evangelhos, cada um deles vai trazer um adendo a esse texto. Por exemplo, aqui em Mateus fala a sequência da morte de João Batista. O evangelho de João não vai falar. Marcos vai falar que Jesus vai para um lugar deserto, porque ele havia enviado os seus discípulos para pregar a palavra, e os discípulos haviam voltado e estavam cansados. Então Jesus diz: vamos para um lugar deserto para descansar. Então o contexto aqui é que Jesus, ele está num lado do mar da Galileia,
e ele toma um barco e vai para o outro lado do mar da Galileia, para uma região desértica. Ele vai para uma região onde tem montes, e lá ele vai se refugiar com os seus discípulos. Ele leva os discípulos para lá por mais de um motivo. Vimos aqui que um motivo é para descansar. Então, aqui a gente aprende que os discípulos de Jesus precisam descansar também, sim ou não? Agora, o interessante é onde Jesus leva os discípulos para descansar. Diz que leva eles para uma região desértica. Não é para o maná, não é para o spa. Mas eu entendo, eu quero dizer aqui que Jesus não está dizendo que os discípulos descansam no lugar que sem sofrimento. Não. O que o texto bíblico quer ensinar é que os discípulos de Jesus descansam em locais solitários. Jesus leva eles para um local onde não vai haver uma multidão, não vai haver muvuca. Então, ele leva eles para esse local solitário para os discípulos descansarem. Segundo ponto, Jesus vai para esse local solitário e desértico porque ele quer chorar. A Bíblia diz que o primo dele havia sido decapitado. João Batista havia perdido a cabeça porque havia levantado a palavra contra Herodes. E Jesus ouviu isso. E quando Jesus ouviu isso, ele viajou para o outro lado do mar da Galileia. Então, ele foi para chorar pelo primo dele. Se afastou. E quem sabe, talvez, não podiam perseguir Jesus também. Mas o principal é que Jesus foi levar os discípulos para descansar e para ter um tempo sozinho em oração, porque ele havia perdido o primo dele. Só que Jesus, desse lado do mar da Galileia, havia curado muita gente com os discípulos. Tanto Jesus quanto os discípulos haviam curado muita gente. Então Jesus toma o barco e vai para o outro lado do mar, para esse local desértico e com montanhas, com montes. Só que enquanto Jesus atravessava de barco com os seus discípulos, a Bíblia diz que a multidão foi atrás por terra, circuncidando, circunvizinando, ou circulando, o mar da Galileia, beirando o mar da Galileia. E quando Jesus chega do outro lado do mar da Galileia, que ele desce do barco, já tinha gente esperando. Então, o spa dos discípulos foi embora. O descanso dos discípulos, imagine, Jesus chega para os discípulos, depois de muito trabalho, muito evento, ficar até tarde trabalhando, limpando a igreja, e fala assim, vamos descansar, vamos, a gente trabalhou bastante, servindo a multidão, agora vamos tirar um tempo para nós. Aí viaja com os discípulos, quando chega lá tem mais trabalho ainda. O Jesus chegou lá e os discípulos viram a multidão. Só que aí a Bíblia disse que Jesus olhou a multidão e diz que ele teve compaixão dela. Um dos evangelistas vai dizer que Jesus disse que elas eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, elas não tinham direção. Elas estavam perdidas, então Jesus teve compaixão, ele ensinou elas, pregou para elas, e ele curou os seus doentes. Queridos, esse texto de hoje, Deus está falando com a gente a respeito do chamado da igreja. Aqui tem discípulos e aqui tem multidão. A primeira coisa é, nós somos discípulos ou nós somos multidão? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer, é se colocar dentro dessa narrativa. Eu sou um discípulo ou eu sou uma multidão? Qual é a característica da multidão? Ela seguia a Jesus por aquilo que ele podia oferecer. Ela seguia Jesus porque ela tinha fome, ela queria comer, e ela sabia que Jesus multiplicava o pão. Ela seguia Jesus porque ela tinha doentes, e elas não tinham como tratar dos seus doentes, e levavam os seus doentes para Jesus, porque Jesus os curava. Então a característica da multidão elas iam onde Jesus estava. Elas subiam montanhas, cruzavam mares atrás de Jesus, mas para quê? Para obter aquilo que Jesus podia dar.
Então existem pessoas que viajam quilômetros, andam a pé por horas, sacrificam-se para estar em todos os cultos. Se tem campanha de 21 dias, faz 21 dias de campanha, mas sacrifica-se tanto para receber de Jesus aquilo que só Ele pode dar. Então, essa é a característica de multidão, característica de povo. Os discípulos de Jesus, eles estão com Jesus o tempo todo. Os discípulos de Jesus, a multidão busca Jesus quando precisa. Os discípulos de Jesus estão com Ele todo o tempo. Os discípulos de Jesus estão com Ele quando tem pão e quando não tem pão. Estão com Ele quando Ele está dormindo numa casa ou quando Ele está dormindo ao relento. Os discípulos de Jesus, eles seguem Jesus como o povo de Israel seguia a nuvem e a coluna de fogo. A nuvem se levantava, o povo de Israel levantava. A nuvem ia para a direita, o povo ia para a direita. A nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Os discípulos de Jesus levantam e falam assim: e aí, Senhor, para onde nós vamos hoje? Jesus fala: hoje nós vamos ficar aqui. Eles ficam. No outro dia: Senhor, para onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos para os povoados do Samaritano. Hoje nós vamos para Jerusalém. Então, os discípulos de Jesus vão aonde Jesus vai. Os discípulos de Jesus não se preocupam com comida, não se preocupam com bebida, não se preocupam com dinheiro, não se preocupam com nada dessas coisas. Por quê? Porque está com Jesus. Ele sabe quanto tem de pão na bolsa. Ele sabe quanto tem de dinheiro na bolsa. Ele sabe que meio-dia é hora de comer. Por quê? Porque ele vai sentar para comer também, não vai? Então ele sabe todas as coisas. Então os discípulos de Jesus não vão até Jesus pelo que Ele dá. Os discípulos de Jesus, eles estão com Jesus o tempo todo. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida. Eu estou com Jesus o tempo todo, 24 horas, ou eu só vou até Jesus quando eu preciso? Eu falo com Jesus o tempo todo, ou eu só falo com Jesus quando eu preciso de alguma coisa? Esse é o primeiro ponto. Então, sabendo aqui que se nós somos discípulos de Jesus, então nós estamos para trabalhar com Jesus e para Jesus. Então Jesus que nos leva, e aqui Jesus levou os discípulos para o outro lado da multidão, para o outro lado do mar. Chegando lá tinha uma multidão. Multidão para discípulos, sabe o que é? Trabalho. Porque onde havia uma multidão atrás de Jesus, ele fazia com que os discípulos fossem aqueles que iam adiante tratar da multidão. Os discípulos que faziam vamos dizer assim, o meio campo, eram intermediários entre a multidão e Jesus. As necessidades da multidão vinham para os discípulos, e os discípulos levavam até Jesus. Então, quando chegou aquela multidão, os discípulos, penso eu, que fizeram assim: meu Deus do céu, não tem descanso, andar com esse homem não tem paz. Andar com esse homem, o povo está atrás dele 24 horas. Por quê? Porque Jesus, ele era um imã para os necessitados, ele era um imã para a multidão. Então, aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. E aonde tinha multidão, coitado, tinha trabalho para os discípulos. Então, pense, os discípulos chegaram, o Evangelho de Marcos diz que eles não tinham tempo para comer. E aí eles chegaram nesse local aqui, e aí Jesus começou a ensinar, pregar. E a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar e aí começou a cair da tarde, escurecer. Né? Pense que o pastor Jesus era aquele pastor que parece que o sermão não tem fim. Né?
Começa a ensinar e aí começa a acabar o dia e o homem continua falando. Então pensa, os discípulos estavam ali, será que Jesus fazia dinâmica rápida ali, irmãos? Não. Então os discípulos estavam ali, e aí diz que começou a cair a tarde, e os discípulos olharam uma necessidade. A Bíblia não diz que partiu de Jesus, mas diz que os discípulos viram o cair da tarde, e eles anteciparam um problema, eles anteciparam uma dificuldade. E a dificuldade é, não tem pão para todo mundo. Então eles precisam de pão. Aí chegaram para Jesus, os discípulos, e falaram o seguinte: mestre, despede a multidão, porque não tem pão para todo mundo. Então despede para que eles vão até os povoados e comprem pão para eles comerem. A Bíblia não fala qual é a motivação dos discípulos, mas a gente sabe que se despedir a multidão é aliviar o trabalho para os discípulos, não é? Senhor, né, despede a multidão, que a gente tem aquele tempo de descanso que a gente programou, não é? Despede a multidão, Senhor, que a gente, né, vai ter aquele tempinho. E Jesus, ele fala o seguinte: o que vocês têm aí? Dá a vocês eles de comer. O pastor Fernando Martins, lá do Mandaqui, ele falava assim, mas é um fanfarrão mesmo, né? Jesus fala uma coisa e fala assim, parece que ele não sabe. Senhor, como que nós vamos alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças? Se ele sabe o que a gente tem, Jesus sabia o que a gente tinha. Então Jesus pede para mim fazer algo que eu não posso. Sim ou não? Na verdade, queridos, venham na minha cabeça, vocês me perdoem as coisas que eu falo. Acabou de vir. Jesus pediu ou Jesus ordenou? Ele falou para eles, se vocês quiserem, ou ele falou assim, deem vocês. Então ele ordena coisas que são porque a ordem de Deus, ela requer obediência. Então, olha só, ele ordena coisas que são impossíveis para nós. Mas ele ordena porque são possíveis para ele. E queridos, ele já preparou todo o ambiente. Você acha que Jesus sabia ou não sabia que ia ter multidão lá no lugar deserto onde ele levou os discípulos? Sabia, não sabia? Ele sabia ou não sabia que ia ter que alimentar aquela multidão no final do dia? Então é como que Jesus falou o seguinte, eu vou levar meus discípulos para um lugar onde não tem tenda nenhuma, onde não tem nenhuma padaria para comprar pão. Eu vou levar eles para um lugar mais afastado possível. E eu vou levar um monte de gente para lá. Eu vou levar um monte de gente. E aí, vai chegar a noite, eles vão vir me falar, os meus discípulos, para mandar o povo embora para comprar pão. E eu vou falar para eles o seguinte, dá a vocês eles de comer. Então Jesus já prepara todo o ambiente de escassez, de dificuldade, para fazer o milagre. Talvez você está num lugar onde você achou que você ia ter paz, e aí agora começou a ter um monte de problema. Você pensou assim, nossa, agora eu vou ter um dia de paz, agora eu vou ter uma semana de paz, eu vou ter um mês de paz, eu vou ter um ano de paz. Você está dizendo assim, Jesus me levou para o outro lado, você está felizinho no barco com Jesus. Estou indo para um lugar que não tem trabalho, estou indo, aí você, achando, chega lá, foi embora a paz. Foi embora o planejado. Aí Jesus levou você, e aí não só não tem mais a paz, como agora Jesus levou para você para um lugar de escassez, onde não tem aquilo que você precisa.
Senhor, agora não só não tenho paz, mas eu preciso de recursos, de suprimentos, e aqui eu não tenho como conseguir, eu estou com as mãos atadas. Se eu tivesse do outro lado, eu conseguia. Se eu tivesse em outro lugar, eu conseguia. Mas eu estou num local, eu estou numa situação que as minhas mãos estão atadas. Não tenho o que eu fazer. Senhor, o que eu faço? Dá a você de comer. Quando você vai orar para Jesus, Ele está falando o seguinte para você: o suprimento que você acha que não tem, use ele. Jesus está dizendo o seguinte: você está dizendo para mim que não tem o que você precisa, e eu ordeno você a usar aquilo que você acha que não tem. Vocês estão entendendo, irmãos? O contexto aqui? Aí, um dos evangelistas diz assim: o que vocês têm? Aí ele vem e fala assim: temos 5 pães e 2 peixinhos. João vai dizer o seguinte: um rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos. É como que está dizendo o seguinte: Senhor, eu só tenho 5 pães. É muito importante, irmãos, eu só tenho. Sabe quando Elias chega e fala o seguinte: me dá um pão? A viúva fala assim: eu só tenho um pão para mim e para o meu filho, depois a gente vai morrer. Eliseu, uma viúva chega para Eliseu e fala o seguinte: meu marido morreu, e agora eu devo, e o que eu faço? Eliseu fala o seguinte: o que você tem? Ela: eu só tenho um jarro de azeite. Não olhe para o que você não tem, olhe para o que você... Talvez você fale: eu só tenho, mas você tem. Então, comece a vasculhar as moedas. Comece a vasculhar o que você tem. Não olhe o que você não tem, olhe o que você tem. Porque aqui está o mistério, aqui está a sabedoria da palavra. Jesus nos leva para o deserto, nos leva para o local da escassez e só deixa poucos recursos na nossa mão, mas Ele deixa. Ou seja, Jesus, foi ou não foi Jesus que levou 5 pães e 2 peixinhos para aquele lugar? Já pensou, o menino estava saindo de casa, aí a mãe falou assim: leva esses 5 pães e 2 peixes com você. Espírito Santo já colocou na mente da mãe do menino: meu Senhor vai precisar deles. Vocês sabiam, né? Que funciona assim na Bíblia? Porque não é só aqui que Jesus falou: traga-os para mim. Tem uma história na Bíblia que diz o seguinte: Jesus, ele ia celebrar a Páscoa com os discípulos dele. E aí ele estava entrando na cidade, e ele ia entrar na cidade montado em um jumentinho. E aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou para os discípulos, falou assim: entra na cidade, você vai ver um jumentinho amarrado, e você vai lá e vai pegar o jumento. Aí a pessoa vai perguntar para você, você fala assim: o meu mestre precisa. E você fala assim: traz ele para mim, Jesus fala. E foi exatamente, eles entraram na cidade, tinha um jumentinho amarrado ali. Irmãos, o que vocês iam falar? Jesus fala o seguinte: você vai descer naquela rua e tem uma bicicleta encostada na frente da loja. Você vai pegar aquela bicicleta e vai trazer ela para mim. Aí o dono da bicicleta vai perguntar: o que você está fazendo com a minha bicicleta? Você vai falar para ele assim: o meu senhor precisa dela. E aí você vai levar e a pessoa vai falar o seguinte: pode levar. Vocês têm noção disso? Ou seja, o dono da bicicleta já estava, Deus já tinha tocado no coração dele para ele entregar a bicicleta. Por quê? Porque Jesus precisa da bicicleta. Deus falou para Elias: vai até Sarepta, porque eu preparei uma mulher para cuidar de você, uma viúva. Então é como que Deus diz para ele: quando você chegar lá, você vai falar: faz um bolo para mim, e eu já ordenei ela a fazer o bolo para você.
Então, existem recursos que já foram ordenados por Deus para chegar nas tuas mãos. Deus já deu a ordem do céu e diz: coloca na mão dos meus servos esse recurso, porque ele vai precisar. Só que o recurso que Deus ordenou que você vai precisar não é suficiente. Não é tudo, você precisa de muito mais do que ele ordenou. Aquela mulher, aquela viúva, ela não deu tudo que Elias precisava. Aquele alimento, aquilo que ela tinha foi só para aquela refeição. Logo, então, vocês precisarão crer nessa palavra. E aí, quando eles chegaram, disseram o seguinte: nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse o quê? Traga-os para mim. Aí fala assim: Senhor, só tenho esse, então é isso mesmo. Traz para mim. E aí, o que eu faço? Senhor, mas o boleto cai amanhã, Senhor. Cai na semana que vem. Aí Jesus pergunta: mas tá, esse dinheiro esse pão, 5 pães e 2 peixinhos que você está querendo segurar, cobre o boleto? Não cobre. Então, o que você está querendo segurar, cobre o que você precisa? Não cobre. Então, por que você quer segurar? 5 pães e 2 peixinhos alimenta 5.000 pessoas? Não, então por que segurar? Então ele está dizendo: entrega, traz para mim. E aí diz que eles obedeceram. Aqui está a submissão, queridos. A submissão, que existe uma lei que nós temos que entregar a Deus aquilo que Ele pede para nós. Tudo é de Deus, mas Ele não pede tudo. Ele pede aquilo que Ele vai usar. Aqui Ele pede aquilo que Ele vai usar. Mas é interessante que os discípulos levam para Jesus, e aí Jesus começa a multiplicar. Ele divide os pães, ele pede para a multidão se assentar. Aqui eu abro um parênteses para ensinar os discípulos que estão aqui. Não tem como cuidar de multidão em pé. Multidão em pé dá trabalho, multidão em pé bagunça demais. Jesus fala para os discípulos: pede para a multidão se assentar. Às vezes a gente está quebrando cabeça com pessoas, com gente, brabo com gente, com pessoa que não entra na cabeça deles, mas a gente não está tendo sabedoria e pedir para eles se assentar para comer. A gente tem que ensinar eles espiritualmente a se assentar, para alimentar-se sentado, ter paciência. E os discípulos fizeram isso, sentaram a multidão. Mas sentou toda a multidão junto ou não? Em grupos. Em grupos. Ou seja, separou a multidão. Ou não tem como trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir sentar todo mundo junto. É em grupos menores. Separa grupos menores. Às vezes separa às vezes. Sabe quando a escola, que a professora separa 2 amiguinhos que pega fogo? Então, às vezes, a gente vai ter que separar algumas pessoas e sentar elas separado. Porque se elas sentarem juntas, você não vai conseguir trabalhar. Então, tem que ter a sabedoria que Jesus dá. Ele multiplica e ele fala: agora vocês façam com que a multidão se assente e separe ela em grupos. E aí ele entrega nas mãos dos discípulos para que eles sirvam a multidão. Os discípulos, eles são o meio das finanças, eles são o meio do pão. O que é isso? O pão veio da mão do menino para a mão dos discípulos, e da mão dos discípulos foi colocado na mão de Jesus. Saiu da mão de Jesus para a mão dos discípulos, e da mão dos discípulos foi para a multidão. Vocês entenderam aqui o segredo? Entenderam o segredo? Então, a multidão é aquela que só recebe e come.
O discípulo é aquele que recebe e recebe e investe, recebe e põe no reino, recebe e passa para frente. Então, quando a nossa dificuldade hoje com os discípulos é duas. Primeiro, que os discípulos não querem entregar na mão de Jesus. Recebemos aquele recurso que Jesus colocou nas nossas mãos, mas temos dificuldades de entregar nas mãos de Jesus. Por quê? Porque, Senhor, só não tem mais nada. É o único que tem, é o único que sobrou. Ou, Senhor, é pouco, eu só tenho esse pouco. E Jesus está dizendo, eu quero esse. Fui eu que deixei esse pouco no teu bolso. Fui eu que deixei esse pouco na sua conta. Uma vez eu falei para uma pessoa o seguinte, que eu estava ensinando, falando a respeito da fidelidade e da proporcionalidade. E eu falei, olha, coloque um valor que você vai contribuir proporcional ao que você ganha, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios. Então, se vai ser 2%, 1%, 10%, 15%, 20%, Paulo fala o seguinte, que você coloque no teu coração qual vai ser a porcentagem, qual vai ser o valor, mas ore para que seja um valor generoso, Paulo vai dizer. Então não é uma questão de 10% que está lá. Aí eu falei o seguinte, falei assim, agora, né, isso pode abrir uma brecha para a pessoa falar assim, então eu vou dar R$2, que R$2 é 1% do que eu ganho, né? Vamos colocar o 0,01. Eu falei assim, olha, isso não, eu estava ensinando, dando um exemplo para a pessoa, eu falei assim, olha, isso não é generosidade, mas com Deus não se brinca. Se você acha que pode brincar com Deus, Deus é mais esperto que você. Então vamos dizer que você fala o seguinte, Senhor, eu vou ser fiel todo mês, nunca vai faltar, pode contar com meus R$2. Está aqui, proporcional meus R$2. Aí Deus fala, você vai entregar mesmo R$2 todo mês? Não, Senhor, vou. Então tá bom. Aí vem uma turbulência na tua vida. No outro mês Deus manda, que só sobra o quê? R$2. E aí Deus fala assim, é hoje que eu quero ver que se esse R$2 vem ou não. É assim que Deus trabalha, irmãos. Com quem Ele ama. Com quem... Não vou... Existem vários tipos de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Amor salvífico. Mas a Bíblia fala do amor do filho. Nem todo mundo é filho de Deus. Sim ou não? Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus foi aquele que Ele garantiu através da morte de Jesus de serem chamados filhos de Deus. Então o filho que Deus ama, Ele disciplina. Então essa palavra aqui que eu trouxe do R$2 é para discípulo, não é para multidão. Então aquele que é discípulo, filho de Deus, Deus ensina, Deus disciplina. Então, aqui esse texto está dizendo, o que sobra, o que Ele deixa na nossa mão, Ele fala, entrega para mim. Entrega para mim. Às vezes a gente tem medo, a gente não é fiel a Deus, a gente segura porque a gente acha que vai faltar. Deus colocou você no trabalho que você está. Deus colocou as contas que você tem para pagar. Deus permitiu que elas estivessem ali. Se você está passando um período de escassez, você está no local de escassez, foi Jesus que te levou para esse local de escassez. E o único R$100, R$200, R$300, R$50, R$1, 50 centavos que sobrou, é aquilo que Ele colocou. É como que Ele está dizendo para você hoje, quanto você tem? Aí você vai falar assim, Senhor, só sobrou isso. E Ele vai dizer, traga para mim. Traga para mim. Queridos, aqui é nesse texto, contribuição. Não é só contribuição, mas também vida, tempo. Senhor, só tenho tal hora. Só tenho um dia e Ele traga para mim.
Portanto, aqui, esse texto está ensinando que a gente tem que levar para Jesus aquilo que Ele pede. Talvez tem pessoas aqui que Jesus está pedindo as coisas há tempo. Você sabe que Jesus está pedindo de você. Talvez é um tempo, uma mudança de atitude sua. Talvez é falar alguma coisa para alguém. Talvez é para chegar no pastor e falar assim: pastor, tal ministério, Jesus falou que é comigo o negócio, que é para mim servir, que é para mim ajudar. Isso veio agora na minha cabeça, hein? Talvez, quem sabe. Mas não importa. Jesus falou: traga para mim. E aí, por último, depois que Jesus multiplica e os discípulos servem, diz que todos comem e ficam satisfeitos. No final, é como que está dizendo assim: foram todos felizes para sempre. Não é? A palavra é: irmão, vai dar certo no final. Não fica preocupado. Porque Jesus está na frente. Não se preocupa: pastor, vai faltar. Pastor, se cobre a cabeça, vai descobrir os pés. Pastor, se cobrir o pé, descobre a cabeça. Fica tranquilo que Jesus vai aumentar o cobertor. E vai engrossar o cobertor. Vai ficar grande e grosso. Não vai faltar tempo, não vai faltar espaço, não vai faltar dinheiro, nada vai faltar. Tragam para mim, não deixem de dizimar, não deixem de ofertar, não deixem de colocar diante de Deus aquilo que vocês prometeram. Pastor, eu não prometi nada, mas Ele te prometeu alguma coisa? Ele prometeu que eu ia servir na casa dele, então está prometido também, não foge. Se Ele está chamando você, se Ele está te ordenando, obedeça. Mas pastor, é impossível. Pastor, não é impossível. Queridos, eu termino dizendo para vocês que Jesus, Ele é o exemplo de humildade. Jesus, Ele andou no meio dos discípulos, enquanto os discípulos brigavam entre eles, quem era o maior. Diz que Jesus, Ele serviu eles, cada um deles. Jesus foi exemplo de submissão à vontade de Deus. Submissão, Deus Pai quis de Jesus que Ele se esvaziasse da glória, da divindade dEle. Viesse para um corpo humano, cheio de fragilidade. E nesse corpo humano, Ele não foi rei, mas Ele foi servo de todos. Queridos, o quanto que Jesus abriu mão para obedecer ao Pai. Se submeter ao Pai, para Jesus não foi fácil. Tanto que Jesus orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que era isso? Deus havia decretado que Jesus morreria pelos nossos pecados e sofreria um afastamento de Deus. Por isso que na cruz Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, por que me abandonaste? Ele não queria sentir isso na cruz. Ele não queria passar por isso. Por isso Ele falou assim: Pai, você sabe todas as coisas. Você é poderoso para tudo. Tem outro caminho para que eu não sinta o afastamento de Ti? Tem outro caminho para que eu não diga por que me abandonaste? Se tiver, Senhor, por favor. Agora, se não tiver outro caminho, seja feita, eu me submeto a Ti. Nós temos dificuldade de submissão, queridos. Sabe o que Deus trouxe na minha mente enquanto eu preparava esse texto e falava de submissão? O nosso espírito, depois da queda, depois de Adão, é um espírito selvagem, é um espírito rebelde. A Bíblia diz, porque, como falou para Paulo: Paulo, Paulo, até quando você vai recalcitrar entre os aguilhões? Tem um homem, depois eu vou falar dessa parte. O que veio na minha mente para falar dessa questão da nossa dificuldade de submeter, veio o exemplo de uma alcateia de lobos.
Há uma alcateia de lobos, existe o alfa e a esposa do alfa. E eles caçam em conjunto. Quando eles caçam, traz a comida. Quem come primeiro? O alfa. O alfa é aquele que come primeiro. O alfa caça sozinho? Ele tem força para bater um animal grande sozinho? Não. Então, toda a alcateia caça, dá força. Mas na hora de comer, a alcateia leva a caça até o alfa e ninguém passa a língua. Só olha o alfa comer primeiro. E ninguém come depois do alfa. Os outros comem quando o alfa diz pode comer. Agora pense um espírito humano nesses lobos. Eu cacei? A mordida ali que enfraqueceu esse animal foi a minha. Foi eu e ele que juntamos. Agora por que ele tem que comer primeiro? Por que eu só tenho que comer quando ele manda? Imagine, uma semana não existia mais alcateia, se fosse formado por homens. E é como que Deus está dizendo o seguinte para nós: você recebeu o seu salário, a primícia é minha. Então, você não vai lamber o primeiro sanguinho, você vai entregar a Deus. Mas Senhor, eu trabalhei o mês inteiro. A dificuldade que eu tive, os boletos que eu tenho. E Deus está dizendo, não. Entrou, a primeira é minha, direto, você nem vê. Sabe qual é esse sentido que a Bíblia traz, queridos? Que a primícia é o primeiro. E quando nós entregamos o primeiro, significa que a gente está dizendo assim, Senhor, com esse primeiro sendo seu, eu reconheço que o que eu colhi veio de ti. A chuva que molhou veio de ti. A força que veio do solo nessa planta veio de ti. Portanto, essa colheita, ela é tua. E assim como ela é tua e tudo o que você faz é bom, então toda a colheita vai ser boa. A primícia são os primeiros. Agora, eu pergunto para vocês, quando eles entregavam a primícia, quem ficava com a maior parte? Deus só com a primícia ou o povo com o resto da colheita? O povo com o resto da colheita. Quando tinha festa da primícia, a festa da primícia era depois da Páscoa. Eles levavam apenas um feixe de cevada. Pensem assim, havia um ano, calendário de colheita. A primeira colheita, imagine, tinha a colheita da cevada, do trigo e de todas as outras coisas. Então a primeira colheita do ano era a colheita da cevada. A cevada era mais, vamos dizer assim, a mais humilde, não era tão refinada quanto o trigo. A primeira colheita era da cevada. Então, eles colhiam, antes deles colher a cevada, eles pegavam as primícias da cevada. Ou seja, não era a colheita. Não ia lá, colhia toda a cevada e escolhia a primícia ou a melhor parte. Não. Estava lá a cevada ainda no solo. Antes de colher, eles viam que já tinha algumas cevadas que estavam no ponto da colheita. E outras ficariam prontas daqui a algumas semanas e alguns meses. Mas já havia algumas que podiam ser colhidas. Mas até então, ninguém havia tocado nelas para colher nada. Daqui vocês estão entendendo? Então eles iam lá e pegavam essas primeiras que estavam ali. Pegavam elas e levavam até o templo. Depois da Páscoa, e apresentavam esse feixe. Então, o que era esse feixe? É a primícia da cevada. E a cevada é a primícia, ou seja, a primeira a ser colhida no ano. Então, a primícia da primícia era levada até Deus. Então, ele estava dizendo, Senhor, eu honro e eu entrego a Ti. Então, às vezes a gente
espera, entra o nosso salário e a gente faz tudo, aí no final do mês a gente vai lá e separa a oferta. E aqui a Bíblia está ensinando o princípio que a primícia é o primeiro. Quando você coloca uma coisa no seu coração, uma oferta, antes de você colher, antes de você gastar, você já separa. E separando isso, você está dizendo para Deus, conforme Romanos 8, Senhor, assim como é consagrado a primícia, eu consagro todo o resto. E por último, por que fazer isso? Essa cevada, essa primícia, ela era entregue no terceiro dia depois da morte do Cordeiro Pascal. Então, quando os judeus comiam a Páscoa, matavam o Cordeiro da Páscoa na sexta-feira, passava o sábado, no domingo eles levavam a primícia da cevada. Quando Jesus veio, ele morreu na sexta-feira como o Cordeiro Pascal. E ele ressuscitou no domingo como a primícia da cevada. Então a data que é a festa das primícias para os judeus, para nós é o dia que Jesus ressuscitou. E aí Deus está dizendo o seguinte: assim como o meu filho ressuscitou dos mortos como a primícia, cada um de vocês vai ser o resto da colheita e vão ressuscitar também. É por isso que nós dizemos: Senhor, aqui está também a minha primícia, a Ti. Amém? Vamos orar? Senhor, eu coloco a Tua igreja, Senhor, diante de Ti. Enche-os da Tua presença, do Teu Espírito e os guarda em Ti, Senhor. Guarda, Senhor, o coração, que eles tenham fé para entregar, Senhor, aquilo que o Senhor pede, consagrar aquilo que o Senhor pede e viver para Ti conforme a Tua vontade. Sê com eles, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.